Então, eu quero começar falando sobre isso, né? Nessa conferência missionária. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Se você não tem o desejo de levar aos outros para o céu, eu quero te dar uma má notícia hoje, é porque você não está indo para lá. Porque quem está indo para o céu, ele tem no coração esse desejo, essa vontade de levar os outros para o céu. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa conferência missionária. Qual é o desejo, qual é a paixão que você tem pelos perdidos? E é isso que a gente vai começar. E o país que nós temos é um país incrível. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção. Hoje nós temos em torno de 200 mil médias e grandes igrejas de diferentes denominações. Então, uma fonte de recursos, né, para que possam lançar cada vez mais missionários para todo esse mundo. E não só isso, nós temos mais de 60 milhões de evangélicos, gente como irmãos e irmãs que eu vejo aqui hoje, esparramados por esse país inteiro, por esse continente chamado Brasil. E não só isso, estima-se que a religião cristã aqui no Brasil movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano. Que incrível é esse país, que incrível que é a economia cristã. O Brasil foi, em 2017, a 8ª maior economia do mundo. Então, aí nós estamos a 8ª, 10ª, depende o ano, depende a questão do dólar, mas não importa. A gente está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Então, como é que nós não podemos ser um país missionário com todos esses números financeiros? E, para isso, talvez seja importante você entender. Esse é um versículo que aquece muito o meu coração. É um versículo que eu acho que você tem que gravar e a gente tem que procurar entender, né? Esses Salmos aí, 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, os meus negócios, o meu recurso, a minha casa, o meu trabalho, a minha empresa. E esse tem que ser consagrado, porque essas coisas, tudo, a igreja, tudo que você tiver, pertence ao Senhor. Então é isso que a gente vai comentar um pouco aqui nessa noite. E como é bom a gente poder falar do cristianismo. A gente não tem ideia da herança e do legado que o cristianismo tem, não apenas aqui no Brasil, através da Assembleia de Deus, ou aqui em Blumenau, mas no mundo inteiro. Olha que coisa interessante, eu estava andando ao acaso aí na Escandinávia. É um grupo de países que a maioria dos brasileiros eles têm uma grande admiração, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Islândia, a Dinamarca, né? Pô, são países, educação, a renda per capita, essa coisa toda. Andando pela rua, eu encontrei essas 5 bandeiras e eu tirei uma foto dessas 5 bandeiras. Aí você vai ver a Islândia, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca. O que você vê em comum nas bandeiras desses 5 países? Uma cruz, a cruz do cristianismo. Cada um desses países mantém a cruz. Então, olha a contribuição do cristianismo nessas regiões mais ricas, lá do norte da Europa, da Escandinávia. Então, é isso, que bom eu poder falar sobre isso. Agora, e a grande comissão? Será que hoje a gente tem uma grande comissão ou uma grande omissão? Porque eu quero, a primeira coisa, dizer aqui para você, nessa noite, o ID, ele não é um convite. Deus não está te convidando para você ir para a missão. O ID é um mandamento, é uma das ordenanças principais da Bíblia, é para você ir. E hoje, com todos esses recursos, com essa riqueza, eu estava lá em Belém ontem à noite falando, hoje eu estou aqui em Blumenau, que coisa maravilhosa isso. Se a gente pegar o apóstolo Paulo, a dificuldade que ele tinha para poder se locomover. Se a gente pegar o missionário, né, o John Wesley, viajou 250 mil quilômetros no lombo de um cavalo para pregar. Ninguém precisa fazer isso hoje, com raríssimas exceções. Você tem tanta tecnologia, você tem tanta coisa que você pode ir adiante, né? Cartão de crédito, a facilidade de uma Bíblia digital. Quer dizer, nós temos todos os recursos. O que eu quero dizer para você hoje nessa conferência missionária? Nunca na história da humanidade nós estivemos tão bem equipados, tão bem habilitados para nós cumprirmos a grande comissão. Nunca na história aconteceu isso, tanta tecnologia, tanta facilidade de locomoção, ninguém na história teve essa oportunidade que eu e você temos aqui nessa noite. E quando a gente fala lá, tem um evangelho eterno para pregar para cada nação, para cada tribo, não importa, pode estar lá no interior das florestas do Congo, como são os pigmeus, eles ficam lá isolados, completamente isolados, mas eles também precisam e merecem ter as boas novas, né? E é tão interessante, esses tempos atrás eu estava em Gana, e eu estava passando por uma agência funerária, né?
e ali o lugar onde se fazem os caixões funerários. E lá em Gana eles têm um hábito na África que é interessante. A pessoa, antes de morrer, ela pode encomendar o caixão daquilo que ela mais gostou durante a sua vida. E esse sujeito aí, eu parei para tirar uma foto, ele gostava daquela perua, Range Rover, né, aquela perua caríssima, e ele mandou fazer um caixão, ele morreu, e ele vai ser enterrado numa Land Rover. Agora eu pergunto, se você tivesse que escolher o caixão, você escolheu um negócio desse também? Né, uma coisa preocupado com dinheiro, preocupado, porque não adianta, ele podia ter gostado, pediu para fazer o seu caixão com uma Land Rover, mas ele não vai usar mais esse carro, acabou, né? Então, sei lá, que tal a gente pensar num caixão missionário, né? Algo como o ID, olha, eu fui apaixonado, eu quero pregar, eu quero falar, eu não sei. Se você tivesse, pense um pouco nisso, que tipo de caixão que você iria fazer, porque você tem todas as condições. E aí eu quero mostrar um pouco para você, nós vamos dar uma passeada no mundo. Às vezes você tem algumas reclamações, hoje choveu muito, eu não vou lá na igreja, aqui inundou o rio. Olha, esses problemas, eles são tão pequenos, perto dos problemas que os nossos irmãozinhos e as nossas irmãzinhas têm por aí. Isso aí em Burkina Faso. Só para você ter uma noção, em média, Burkina Faso, 90% da população não tem energia elétrica. Não tem. Não tem energia para a escola, não tem energia para casa, não tem energia para residência, nada. Mas todo mundo quer ter o seu celular. Então, esse irmãozinho aí da igreja, o que ele fez? Ele montou um pequeno negócio, ele pegou um geradorzinho a gasolina, que está do lado aí desse pequeno casebre, e aí o que ele está fazendo? Ele está carregando os celulares dos outros. Então, as pessoas, elas querem usar seu celular, aí ele carrega 250 aparelhos celulares, as pessoas chegam de manhã, sem carga, põe lá para carregar, paga um tanto, né? Chega no final do dia, cada um vende seu serviço, passa lá naquela lojinha, pega o seu celular, embora não tenha energia elétrica, mas ele consegue ter o celular, se comunicar. Você já parou e pensou, se você estivesse vivendo num país onde 90% da população não tem energia elétrica, a maioria da energia elétrica são nos prédios públicos. Então, a maioria das casas, que coisa difícil, mas esse irmãozinho aí, para cada cliente que passa lá, ele entrega um folhetinho, ele está cumprindo o ID, ele está cumprindo a grande comissão. E por que eu e você temos que fazer isso? Por que eu coloquei esses números aí, dos números do Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo? Por quê? Se você olhar ali bem nesse gráfico aí, está vendo ali? Quando você via lá em 1990, 82% dos cristãos em 1900, eles viviam no hemisfério norte, eles viviam na Europa, eles viviam nos Estados Unidos e assim por diante. Olha como mudou esse jogo. Em 2020, apenas 33% hoje vive na Europa ou vive nos Estados Unidos. 67%, que você está vendo ali hoje, vive no hemisfério sul. Vive aqui, vive no Uruguai, vive no Paraguai, vive na África. E talvez você não saiba hoje, o cristianismo é uma religião hoje majoritariamente não branca. Esse negócio, o cristianismo é colonialismo, é religião dos brancos, isso foi no passado. Hoje é exatamente o contrário. Eu vou passar um pequeno vídeo, preste atenção, o que está acontecendo com a terra-mãe da reforma protestante da Europa. E vou passar o vídeo, é melhor eu passar o vídeo para você ver aí. Esse vídeo tem som, por favor, viu? Isso. Preste atenção. Então,
O que eu quero dizer para você, o desafio nosso é maior ainda. O nosso desafio não é atingir a Ásia, a China, atingir a África. Nós agora, aqui do Brasil, do Hemisfério Sul, nós vamos ter como alvo também reevangelizar aqueles que nos evangelizaram, que foi a Europa, a Alemanha, a terra de Lutero, a terra dos reformadores. Olha onde é que ela foi parar. É assustador, como foi colocado aqui, o número de igrejas que estão fechando, o número de igrejas que se transformam em bares, em nightclubs e assim por diante, em boates. Então nós vamos ter que reevangelizar a Europa, que é um continente que enriqueceu e se afastou pela riqueza daquilo que era essa herança judaico-cristã. E por que evangelizar? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque é uma ordem, como aqui já foi colocado, mas eu tenho oportunidade de compartilhar o evangelho com uma Bíblia. Isso é a coisa mais simples. Você às vezes não precisa ser missionário, não precisa ter feito teologia, nada disso. Não há restrições ainda no Brasil de público, de horário, de local, como você tem em outros países, onde eu tive recentemente, por exemplo, em Angola há pouco tempo, quando era o regime marxista, você não podia nem falar a expressão graças a Deus, você tinha que falar graças à natureza. Aqui nós ainda temos algumas restrições, a gente tem que ficar atento, mas está longe daquilo que a gente faz. Então, a gente tem que parar de tornar essa questão de ganhar almas um processo difícil, burocrático, fazer missões. Eu sou um missionário, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, porque o tempo, ele é de Deus. Você não tem que ficar pensando, será que é uma boa oportunidade? Quando você está assim, vai, não fique na dúvida. Mas eu não vou falar com o caixa do banco, eu não vou falar com o cara que está abastecendo o meu carro, eu não vou falar com o meu companheiro de trabalho, isso é ruim. Não, fala, o tempo, ele é de Deus. Nós não somos responsáveis apenas por aquilo que fazemos, mas também nós somos por aquilo que deixamos de fazer. Então não pensa que você vai ser julgado porque eu tive a oportunidade e não fiz, né? Há uma história muito bonita do Spurgeon, quando ele foi pregar, e ele estava meio cansado, ele estava machucado no joelho, e ele subiu no púlpito, fez um sermão poderosíssimo, e ele sempre fazia os apelos. E naquela noite ele disse, eu não vou fazer o apelo, vou fazer no domingo que vem. E naquela noite teve o grande incêndio de Chicago. Milhares de vidas se perderam. Aquilo marcou sempre o coração dele. E ele dizia, eu vou ser pesado na balança, porque naquele dia eu podia ter feito um chamado, eu podia ter feito um apelo e acabei não fazendo. Então não tenha essas dificuldades, porque o país, eu e você, nós já temos. Que coisa incrível que é esse Brasil. Esse mapa aí, por exemplo, ele é os riscos de furacões aqui na América. Se você pegar lá em cima, eu não coloquei os Estados Unidos para cima de Cuba ali, porque os Estados Unidos é um país de altíssimo risco de furacões. Agora veja ali como por exemplo, a toda a América Central, México, Cuba, o Haiti, onde o irmão Urias esteve por lá. Agora olha aqui para baixo. Se você vê o Brasil, zero de risco, é dificílimo você encontrar um furacão por aqui. Então, aqueles problemas que esses países tinham nos outros lugares, como é bom a gente viver num país como esse, que eu não tenho essas dificuldades e que eu posso ir realmente adiante. Agora, com tudo isso, com esse país, com essa economia, olha esse dado como é triste. As estimativas indicam que entre 95% e 97% dos cristãos nunca levaram ninguém a Cristo. Como é triste isso, como é que pode, né? A minha avó, ela sempre dizia, olha, você não compartilhar o evangelho é como se você comer um pudim delicioso e você não chamar aquelas pessoas que você se importa para compartilhar daquilo também. Se a gente pegar, por exemplo, a questão aí da pandemia, né? É como se eu pudesse chegar aqui nessa igreja hoje e falar assim, olha, eu tenho uma má notícia para você. Um ente querido da sua família, ele tem uma doença extremamente grave, e essa doença, ela se chama pecado, porque é isso que nós temos, só que eu e você, nós sabemos a cura dessa doença, o que é o evangelho, são as boas novas. Então, é como se eu fosse um médico, em plena pandemia, eu tivesse uma vacina para aquele vírus, para aquela doença, eu não estou compartilhando aquela vacina, eu não estou compartilhando aquele remédio. É isso quando você fecha as portas para as missões. Como é triste esse dado, e mais de 70 mil pessoas no mundo, não sei se você sabe, esse dado é antes da pandemia, para não confundir, sem serem alcançadas. Em 2019, sabe o que significou? 26 milhões de pessoas, elas morreram sem nunca ter ouvido falar de Cristo.
Já pensou o tamanho do desafio que você tem? Quantas coisas a gente não tem? Essa estimativa me dói no coração, me entristece. E quantas pessoas você conhece que realmente pregam, que falam, e pregar não é daqui não é na igreja. Olha, Jesus Cristo, ele só falou uma vez atrás de um púlpito, quando ele era criança, quando ele estava numa sinagoga. O resto, tudo isso que você ouviu, as parábolas, os ensinamentos de Jesus foram feitos na rua, foram feitos fora da porta da igreja. E você, o que você está fazendo? Tem feito isso fora da igreja? Eu tenho uma série de dificuldades, eu tenho uma série de problemas. Deixa eu te contar uma coisa. Isso aí é uma irmãzinha chamada Elaine. Essa irmãzinha, em 1976, ela deu entrada no Hospital das Clínicas em São Paulo, com 2 aninhos de idade. E naquele dia que ela deu entrada no hospital, ela foi diagnosticada com poliomielite e completamente paralisada, do pescoço aos pés. Ela não mexe as mãos, ela não mexe as pernas, os pés, ela nunca andou. Isso foi há quase 50 anos. Se você ver ali do lado naquela parede, é uma foto dela ainda com 3, 4 aninhos, quando ela entrou no hospital. Então ela nunca andou na vida, e é uma missionária da Sociedade Bíblica. Ela pega um telefone e atende o Disque Paz e conversa com as pessoas, prega as boas novas, leva as boas novas. Aí você vai dizer para mim, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, como é que pode isso? Até hoje ela está internada no Hospital das Clínicas, ela nunca, tanto é que o apelido dela no Hospital das Clínicas lá em São Paulo é o pulmão de aço, porque ela é tão paralisada que nem o pulmão dela funciona. Então aquela máquina do lado, se você vê ali uma caixa de ferro, é um pulmão. A pessoa numa situação como essa, tinha tudo para reclamar, tinha tudo para falar não, mas ela está preocupada com o ID, ela está preocupada com a grande comissão. Isso é uma coisa interessante, isso é na Lituânia. A Lituânia, ela pertenceu à antiga União Soviética, um país que foi um terror para os cristãos, altíssima perseguição, e era tão interessante, quando ela foi ocupada pelo exército soviético, eles acabaram, não queriam mais nada do cristianismo, e eles fecharam as igrejas. E aí tem uma região no norte que tem uma colina, então eles iam lá e faziam adoração naquela colina, e às vezes quando iam fazer aquelas adorações, eles colocavam 1 ou 2 cruzes. No dia seguinte, o exército soviético ia lá e derrubava aquelas cruzes. Eles voltavam no dia seguinte, colocavam 3, 4 cruzes. Chegou num ponto que tem mais de 100 mil cruzes naquela colina, não importava a perseguição. Hoje a Lituânia se separou da União Soviética, é um país livre, é um país que adora, um país que é cristão, mas veja a perseverança daqueles irmãos, o legado, quando eu falo assim, não, eu não posso, eu tenho uma série de dificuldades. Imagine se eu estivesse fazendo uma conferência missionária como essa hoje na Ucrânia. Isso é uma foto que eu tirei numa igreja na Ucrânia, a Igreja da Salvação, no interior de Kiev. Está vendo aqueles sacos ali de areia? Você vê? Toda a proteção das janelas, porque tem bombas, eles estão em guerra. Agora, mesmo em guerra, com tudo isso que você vê pela televisão que está acontecendo, eles continuam lá, continuam adorando, continuam indo à igreja, com tudo aquilo sendo destruído, e esses irmãos e essas irmãs, eles continuam. Então não tem razão de você estar assim. Uma das coisas que me impressionou muito na visita da Ucrânia, há um determinado bairro de Kiev, que aqui a gente fala Kiev, mas o certo é Kiev, porque Kiev é uma expressão russa, e o nome da cidade, Kiev em russo, é Kiev em ucraniano. Esse bairro aí estava completamente destruído ao redor, mas aí a Sociedade Bíblica da Ucrânia, e eu fiquei tão emocionado, que quando eu cheguei lá, não sei se você está vendo, tem uma plaquinha verde aí do lado, e estava escrito assim, tudo quebrado, casas desmoronadas, sinais de tanque de guerra, aquela coisa toda, aí aquela plaquinha verde escrito assim, aberto. Que coisa abençoada isso, né? Naquele momento de crise, a Sociedade Bíblica continua aberta, você entra lá, você encontra irmãos que estão lá procurando Bíblia, procurando pregar, procurando cumprir a grande comissão, e assim por diante. Isso é um negócio, isso é o Novo Testamento, por exemplo, em ucraniano, distribuído para cada soldado ucraniano.
Então, não há desculpa para que eu aqui num país que não está em guerra, que eu não vá cumprir essa grande comissão, que você seja tocado nessa conferência missionária aqui da Esperança, para que você fala, puxa vida, o que está acontecendo no mundo e aqui, por que eu não estou indo adiante, por que eu estou parado, por que eu ainda insisto em continuar de braços cruzados? Olha só uma foto que eu tirei, coisa interessante, eu estava visitando umas fazendas produtoras de trigo, era perto de um destacamento do exército ucraniano, olha que coisa lá, um soldado colocou a sua arma e ali com uma Bíblia, né? Quer dizer, o único conforto que essas pessoas têm, isso é uma foto que eu acabei tirando, muito desagradável, né? São corpos de soldados ucranianos, como é que você acha que vai dar conforto para essas, ninguém quer não é guerra, não se trata disso, mas como é importante a gente levar a palavra e avançar nisso, e para te dizer uma coisa que eu acho, assim, incrível, não há nenhum livro de autoajuda, não há nenhuma psicologia, isso não é uma crítica aos psicólogos, não se trata disso, mas pode fazer algo que você está vendo aí nessa foto. Esse pastor do lado esquerdo aqui, de camisa escura, é o pastor Nicola, ele é da Igreja da Salvação da Ucrânia, e aquele que está de camisa aqui à direita é o pastor Matsola, e ele é da Rússia. Nós se encontramos recentemente, e nos ajoelhamos os três e oramos. Que coisa incrível isso. Esse daqui é de um país que está invadindo o país desse, mas a gente ajoelha e a gente ora. Por quê? Porque a gente tem um único Salvador, e é esse sangue do Senhor Jesus que pode fazer uma coisa como essa. Não tem nada no mundo secular aí fora que possa fazer esse tipo de situação. Isso é missões, é isso que eu tenho que levar para essas pessoas, né? Esses impactos e olha, repetindo, você não tem ideia como nós vivemos num paraíso para o movimento missionário. Esse é um irmãozinho, um pastor do Egito, eu não sei se você sabe, mas no Egito, onde está aquela bola vermelha ali, ó, você tem que colocar na sua carteira de identidade que você é cristão. Aqui você não precisa se identificar como cristão. Por quê? Porque lá não é um país cristão no Egito, lá é um país muçulmano. E você tem que ter na tua carteirinha que você é um cristão. Então, às vezes, você vai querer prestar um serviço público, alguma coisa, o cara olha assim e fala, você é cristão? Cristão não pode, esse tipo de serviço aqui não pode ser para um cristão. São altamente discriminados. Aqui nós não temos nada disso, e a gente reclama, e vive falando, nossa, eu tenho tanto problema, e coisas desse tipo, né? Como evangelizar? Eu não sei, eu não sou pastor, eu não sei falar. Eu chego, esse é a experiência, né? Não importa. Eu tenho um presente para te dar. E entrega um folheto, entrega uma Bíblia, entrega um Novo Testamento, né? Ou então você chega para a pessoa e fala, eu vou te dar esse livretinho aqui, isso aqui é um guia para quando você tiver algum problema, está com problema de saúde, está com problema na família, está com problema financeiro, eu vou te deixar aqui, que tem uns versículos, a igreja com certeza deve ter esses folhetos, você pode usar isso, pode levar adiante. Por quê? Olha só, um plano da salvação, né? Apresenta o plano da salvação. Olha, você é um pecador, eu gosto muito de usar alguns versículos de Romanos. Faz isso em 5 minutos, você faz isso e apresenta o plano da salvação. Não tem que ficar pensando muito, fazer teologia, vou aprender com o pastor. Não, meu irmão, compartilhe aquilo que você tem no coração, né? É necessário que façamos as boas obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto você pode fazer, porque à noite ninguém vai poder trabalhar, e você um dia não vai poder mais ter essas oportunidades que você está deixando passar por aí. E como é bonito isso, né? Você tem esses movimentos missionários. Aí é uma igreja na China, eu fiquei impressionado com todas as dificuldades da China. Tem uma igreja gigantesca no interior da China, é onde eu estou aí, fundada por um missionário chamado Hudson Taylor. Agora, o que é interessante de Hudson Taylor? Tem uma frase dele que diz o seguinte: durante 50 anos, enquanto Hudson Taylor esteve na China, eles diziam que nunca o sol nasceu e se pôs sem que ele estivesse de joelhos orando. Então ore, se você tem dificuldade às vezes para ir, tem algum receio, tem algum medo, ore, dobre os seus joelhos que Deus vai abrir isso. Deus tem um motivo, alguém que você vai conquistar e assim por diante. E o Hudson Taylor, ele falava sempre isso, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dessa dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu tenho problema. Deus vai te ensinar alguma coisa. Antes de sair dessa dificuldade, você vai ter alguma lição para que você possa avançar e possa ser isso. Ele usava muito isso, porque eu sou o Senhor
que te sara. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem para não entrar numa conferência missionária como essa e ser mais um missionário e ir adiante, mas Deus te sara, Deus te cura, Deus tira tudo isso. Olha, esse é outro vídeo, esse vídeo aí tem um som também. Esse vídeo, o que é interessante? Eu quero falar do país que eu e você vivemos. Esse vídeo aí está mostrando todos os terremotos que aconteceram no mundo nos últimos 100 anos. Você está vendo ali, ó, 1950, 52, tá falando. E aquelas bolinhas vermelhas que você está vendo ali são as intensidades dos terremotos. Quanto maior a bola vermelha, quanto mais vermelha, maior foi o terremoto na escala Richter. Agora, preste atenção, está vendo onde é que está o Brasil ali, aquele buraco ali, ó? O mundo inteiro está vermelho e nós estamos ali sem nada. Ou seja, nós não temos esses terremotos que os outros têm, como teve na Síria, como teve no Iraque, nesses lugares todos. Como é que eu posso parar e reclamar sobre isso? Esse país é incrível para que eu possa fazer missões aqui e para que eu possa mandar missionários para o resto do mundo. E olha que coisa interessante, a gente tem aquele ensinamento do Senhor Jesus que é para mim amar o meu próximo, né, como a mim mesmo. Eu fui aprender muito isso lá no Sudão. O Sudão era o maior país da África, teve a maior guerra durante 22 anos e chegou num ponto, pela perseguição religiosa aos cristãos pelos muçulmanos, eles tiveram que dividir o país e criaram o Sudão do Sul. O Sudão do Sul hoje é um local ainda um pouco seguro para os cristãos. E aí eu estou no Sudão do Sul, a 3 quilômetros da divisa com o Sudão. Esse aí é um irmãozinho que trabalha na Sociedade Bíblica do Sudão do Sul, e ele perdeu o pai e a esposa nessa perseguição pelos sudaneses do norte, pelos muçulmanos. E eu achei tão interessante que esse é um pastor, por exemplo, da Bielorrússia, um país ligado muito à Rússia, hoje tem uma ditadura, é um dos países mais fechados do mundo, um pastor incrível. Eu visitei a igreja dele, uma igreja abençoada. Agora, recentemente, o governo fechou a igreja. O que ele fez? Ele parou? Ele fugiu? Ele veio embora para outro lugar? Não, ele foi lá para a rua, no estacionamento da igreja dele, e prega lá fora, prega lá na rua. O governo tirou a igreja, tirou o teto, ele continua cumprindo a grande comissão. Eu tenho aqui esse templo, eu tenho tudo, posso pregar em tantos lugares, posso ir para o shopping, né? Mesmo que está reclamando, está muito calor, ou está chovendo, tem tantos lugares fechados, né, que você pode pregar. A pessoa está lá no gelo e continua realmente pregando sobre isso. Quem é que não viu falar aqui de Jonas de Nínive, né? Isso aí, ó, hoje é a cidade de Mossul, que é a antiga Nínive, um dos lugares mais perigosos para o cristianismo. O Iraque, estima-se que o Iraque tinha mais de 2 milhões de cristãos e hoje não deve ter nem 100 mil cristãos. Olha, isso aí foi uma igreja completamente destruída, antiga Nínive, na cidade de Mossul. Agora, o que foi aí foi onde é que foi o Estado Islâmico. O que me impressionou muito? Que a maioria daqueles cristãos que ainda permanecem lá, dentre esses 6 mil, a coragem desses irmãos. Por quê? Depois de Mossul, você tem uma série de pequenos vilarejos, todos cristãos. E sabe o que esses irmãozinhos faziam contra o Estado Islâmico? Porque o Estado Islâmico, ele chega e ele, ou você sai, ou você vai morrer. Sabe o que eles faziam? Isso é uma rodovia para chegar, uma estradinha para chegar num daqueles pequenos municípios. Eles ainda faziam questão de montar ali um pedestal, né, um arco na entrada e colocar uma cruz e avisar para o Estado Islâmico, pode vir, porque aqui nós somos cristãos e nós não vamos abrir mão dessa fé, mesmo destruindo. Hoje praticamente não existe mais cristãos em Mossul, né? Que bênção, que fé. Eu sempre falo, esse tipo de cristão, principalmente o cristão do Oriente Médio, é só uma bala mesmo para fazer que esse sujeito pare de orar ou pare de fazer a grande comissão, porque às vezes aqui eu estou lá, hoje eu tenho um jogo de futebol, hoje a televisão, hoje não sei o quê, que coisa incrível, né? A força e a vontade que esse pessoal tem. E hoje, nada mais importante do que eu fazer essa pregação, do que eu cumprir esse ID. Por quê? Porque a sociedade está se afastando desses valores e desse legado. Isso aí é um desenho mostrando isso, né? Essa sociedade que a gente chama de mundo ocidental e antes se chamava cristianismo ou cristandade, nós estamos tirando essa base, né, se afastando do cristianismo, e quando isso se afastar, isso não vai ser bonito, esse desmoronamento da sociedade. Então, uma conferência missionária como essa, ela é importante para que a gente possa continuar levando esses valores, essa estrutura judaico-cristã que criou esse mundo maravilhoso em que a gente vive hoje.
E esse legado é uma coisa incrível quando você vê o que se passa aí no mundo a respeito do cristianismo. Aí eu estou na Groenlândia, para você ter uma noção, eu estou a 400 quilômetros aí do Círculo Polar Ártico. Isso é um pequeno município chamado Okatsu. Esse município aí, essa cidadezinha, esse pequeno vilarejo, aí é menos 35, menos 20 no verão, é muito, muito frio, nem preciso falar, 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Aí tem 27 pessoas, dessas 27 pessoas, 9 são crianças. Não tem estado, não tem posto de saúde, não tem nada. Sabe aonde que é a escola dessas crianças? A única que eles têm é na igreja. Então, no domingo você tem o culto e durante a semana ali é o local onde as crianças vão para a escola. Então, esse é o legado do cristianismo. Né? Como isso anima o meu coração. Nossa, eu preciso falar dessas coisas, eu preciso levar essa coisa incrível. Né? E você encontra cada testemunho. Às vezes a gente fala assim, Deus falou no Velho Testamento, mas Deus não fala mais hoje, isso aí, as coisas hoje mudaram, o mundo não. Deus continua falando, é que você não está tendo tempo para observar as coisas ao redor. Tem uma história de Jorge Vungulip, isso aí é na Angola. Angola foi um país, como eu disse, que viveu um regime marxista, e muitos casais, muitas famílias foram mortas, e ficavam aquelas crianças órfãos. E essas crianças órfãos, elas eram adotadas pelo exército de Angola, que era um exército marxista, anticristão, e eles faziam dessas crianças soldados. Então, garotos com 13, 14 anos pegavam um fuzil e ia para a batalha. E Jorge Vungulip foi uma dessas crianças soldados. Ele entrou, pegou um fusível, começou a entrar, e ele era muito agressivo, e começou a se destacar, e foi subindo na hierarquia, e ele chegou até num ponto, foi para a União Soviética, fez vários cursos, que ele foi nomeado o mais jovem coronel do exército de Angola. E quem chegava naquele ponto de coronel, era o que comandava as forças especiais de Angola. E as forças especiais de Angola eram responsáveis pelos fuzilamentos dos inimigos do regime político, e dentre esses pelo fuzilamento dos cristãos. Um dia, Jorge Vungulip, ele para, e naquele dia eles tinham aprendido 11 pastores. E aí ele perfila aqueles 11 pastores no local onde eles faziam o fuzilamento, e ele sempre perguntava, olha, vocês têm alguma última palavra para falar? E naquele momento, um daqueles pastores levanta a mão, e ele se aproxima, e esse pastor diz o seguinte, pega um pequeno Novo Testamento, entrega para ele e fala assim, olha, pai, perdoa, porque esse jovem não sabe o que está fazendo. E entrega aquele Novo Testamento para Jorge Vungulip. Ele guarda aquilo no bolso, nem liga, dá ordem, fuzila aqueles 11 pastores, vai embora, chega na casa dele, joga aquele Novo Testamento. Passou aí mais de anos, ele está sempre viajando, e um dia ele está fazendo um curso no Congo, em Kinshasa, e ele está ali meio incomodado, não sei o quê, e de repente ele abre uma gaveta e ele encontra um Novo Testamento dos Gideões, e ele se lembra daquela cena, né? Um homem bruto, um homem de guerra, um verdadeiro assassino, uma máquina de matar. E quando ele abre aquele Novo Testamento, ele começa a ler aquele Novo Testamento, e ele começa a chorar. Ele não sabe o que acontece, e ele desmorona, ele começa a chorar e quer ler mais aquilo, e aí ele volta para casa, pega aquele Novo Testamento que aquele pastor tinha entregado para ele, e Deus começa a trabalhar o coração daquele homem, começa a fazer uma profunda transformação naquele homem. Ele quer saber o que se passou, o que aconteceu, e ele quer saber, olha, quem é que entrega esses Novos Testamentos? Esse ministério gideônico que tinha sido expulso pelo governo pela qual ele pertencia, e ele vai atrás. Aí ele fica sabendo que num país tão distante ainda tem um movimento dos Gideões. Ele chega lá e fala, olha, eu quero levar esse movimento para Angola, eu quero trazer de volta, porque eu quero distribuir isso. E esse daí hoje, é Jorge Vungulip, é o coordenador dos Gideões em Angola, de Saulo a Paulo, de assassino de pastores. Hoje é um homem que entrega Bíblias, que cumpre a grande comissão. Que coisa, só Deus para fazer um negócio desse, né? Carregando caixa, fazendo. Aí eu falo, como que eu não posso fazer esse tipo de transformação? Que coisa maravilhosa como Deus opera, e eu não vou fazer isso, né? O que você tem feito? Você tem tantas oportunidades. Eu não sei, né? Se tem, por exemplo, algum presídio
Meu irmão, se você não teve um dia, faça uma campanha aqui na igreja, vai fazer uma distribuição de Bíblias num presídio, né? Como tem gente necessitada, presídio femininos aqui, as irmãs, para que você possa lá e levar essa palavra para aquelas pessoas que estão carentes. Às vezes gente assassina, gente que cometeu pecados, mas o nosso sangue, que nos salvou, o sangue de Jesus, ele é para todos. Então a grande comissão é para isso. Eu não sei, você tem diferentes lugares, pode ser pessoas simples, pode ser pessoas famosas, mas você tem que falar, não importa, não se envergonhe, testemunhe, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Pode ser o cara que está do meu lado, pode ser o guarda que está me parando, você tem que falar, você não pode deixar isso e guardar só isso para você, leva isso adiante, e se você tem alguma dificuldade, vença isso com oração. Eu não tenho aonde, eu sempre estou levando o Novo Testamento, e às vezes tem alguém que fala assim, eu não quero receber isso aqui. Às vezes é muito difícil isso, muito, mas de vez em quando alguém chega e fala assim, eu não quero receber. Eu viro para ele e falo assim, então eu posso fazer uma oração por você? Uma oração você pode. Nunca ninguém recusou até hoje uma oração. Aí ora por aquela alma, né? E às vezes, principalmente entre os jovens, eles são, às vezes alguns são refratários e assim por diante, né? Por quê? Ore para que Deus desperte em você, no seu coração, essa paixão por essas almas perdidas, né? Para que você possa levar isso, esse remédio, essa cura que você tem, que você possa levar isso adiante, para que Deus abra as portas para a palavra. Às vezes você não está conseguindo, você está meio acanhado, será que é o momento? Não, ore que Deus vai abrir a porta, Deus vai te mostrar o momento, como é que você pode fazer isso aí? Ore para que Deus coloque as palavras certas na sua boca. Eu não sei o que eu falo, como é que eu falo? Eu vou falar um oi, eu não vim aqui para te ensinar isso, porque Deus vai colocar as palavras, né? Não tenha dito, porque olha, é aquilo que eu falei, não evangelizar é como se estivesse escondendo esse remédio para esse criante. Olha, eu tenho um carinho, eu não sou da Assembleia de Deus, sou da Igreja Presbiteriana, mas eu tenho um carinho tão grande pela Igreja Assembleia de Deus, isso é uma coisa que me impressionou muito. Eu estava fazendo a Transamazônica, 400 quilômetros de terra, 400 quilômetros de terra, aí de repente encontrei esse lugarzinho, ó, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Monte Moriá. Um lugar assim que você imaginava ter tudo, menos uma igrejinha, mas tinha irmãozinhos que estavam lá fazendo a grande comissão, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou. Que bonito isso! E eu aqui, né, com asfalto, com tudo isso, não vou fazer. E como é que eu vou fazer? Eu gosto muito disso. Eu oro especialmente para que Deus me dê uma oportunidade. A hora que eu estiver embarcando no avião amanhã, se tiver uma aeromoça, eu tiro um folheto, vou dar para ela. A hora que eu vou abastecer o carro, amanhã, a hora que eu for tomar café no hotel, né? E eu estabeleço, eu tenho essa meta, eu estou tentando compartilhar, porque você vai definir como é que você vai fazer. Estabeleça uma meta, porque olha, você vem aqui, não é só para orar por eles, não é só para contribuir por eles, mas que você também seja um missionário. Eu gosto de estabelecer uma meta mensal ou diária, ó. Essa semana eu vou distribuir 3 Novos Testamentos, ou 2, ou 1, ou 10, eu não sei. Estabeleça a sua meta. Eu tenho isso, eu tenho uma meta semanal que eu procuro sempre atingir. E tenha sempre o quê? Um folheto, uma Bíblia, um Novo Testamento com você do lado, para que você possa compartilhar isso. Eu vou arrumar minha mala aqui, né, vim para cá, eu coloco os Novos Testamentos lá, no porta-mala do carro, na mala de mão onde eu ponho o meu computador. Eu não sei o que você tem, né? Eu ponho na minha bicicleta, eu ponho em qualquer lugar, coloca isso, faz o teu estoque da espada, leva junto, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Isso aí é um hotel, por exemplo, que eu estava lá na Coreia, olha que coisa interessante, ali, se você ver, esse vermelho do lado de cá, do lado direito, é o Novo Testamento, colocado lá pelos Gideões. Ali do lado esquerdo, o que é? É um livro budista. Então, se eu não fazer, alguém vai estar fazendo alguma outra coisa aí fora, colocando um livro, o Corão, o livro do budismo, seja lá o que for. Então, eu não posso dar espaço, eu tenho que estar junto, eu tenho que levar isso. E a alegria, nada te alegra tanto o coração quanto você faz uma distribuição, né? Principalmente na África, a sede que aquela garotada tem de receber o Novo Testamento, aquela alegria, eles abrem aquele sorriso incrível, né? Tem mais, quero levar para o meu irmão, e que falta Novos Testamentos, faltam, né? A vontade, a sede da palavra que esse pessoal tem. E agora, o que é importante? Que as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas e os resultados? Não sei se você sabe agora, há 2 semanas, morreu um astronauta que foi o comandante da Apollo 8. Não sei se você leu isso daí, chama Frank Borman.
E esse astronauta, ele foi o primeiro comandante da primeira missão que circulou em órbita da Lua. Então, a primeira pessoa que circulou em órbita da Lua foi Apolo 8. E foi tão interessante que ele fez uma cena, depois se você for aí no YouTube, você vai ver lá, eles passaram no dia de Natal, na véspera de Natal, e de lá na véspera de Natal eles fizeram um pronunciamento, ele e mais os dois tripulantes da Apolo 8. Mas foi tão interessante que ele, no dia anterior, ele chamou os tripulantes e falou, olha, o que nós vamos falar? Né? Porque aí o presidente dos Estados Unidos pediu que eles fizessem um pronunciamento, afinal era uma grande conquista. Sabe o que eles fizeram? Aí ele foi para o hotel, ele estava pensando o que ele ia falar, aí ele encontra uma Bíblia colocada lá no hotel. O que ele faz? Ele vai lá e rasga aquela primeira página do Gênesis, coloca no bolso, depois você vai lá no YouTube que você vai ver, é muito bonito. Aí eles estão passando em volta, falam, olha aqui, aí eles entram ao vivo no mundo inteiro, mais de quase 1 bilhão de pessoas prestando atenção, ele tira aquela folha, aí ele lê o versículo 1, o outro astronauta lê o versículo 2, quando Deus cria, né? E o senhor lê, acho que 14 versículos do livro de Gênesis, é uma coisa maravilhosa esse vídeo. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes a gente fica preocupado com o resultado, né? Mas eu gaguejo um pouco, eu sou tímido, eu não sei falar, e eu nunca tive... Noé ficou 120 anos fazendo a grande comissão e não converteu ninguém. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não sei o nome de quem foi aquela pessoa que colocou aquela Bíblia naquele quarto de hotel, porque aquela Bíblia colocada naquele quarto de hotel deu uma das maiores pregações, quase 1 bilhão de pessoas ouvindo uma leitura do livro de Gênesis. Então, talvez a pessoa nem saiba que colocou, não sabe dos resultados, mas Deus sabe esse nome das pessoas que estão fazendo essas coisas. Então, não se preocupa com o resultado, que eu enchi a igreja, quem que eu converti, isso é com Deus, né? Olha lá, e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, essa é a ordem, Deus não está falando que é para você converter, não, é ide, é para fazer, é isso que você tem que comissionar. Nós não somos responsáveis, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos. Então, ela é viva, ela é eficaz, deixa que ela vai fazer, o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai converter, não fique preocupado com essas coisas, não. Esse é outro irmãozinho que eu encontrei no interior do Amazonas, olha que coisa interessante, pastor Jorge, né? Ele é um funileiro, eu achei tão interessante, né? Porque ele tem uma funelaria que trabalha, disse, um lugarzinho muito pequeno no interior do Amazonas, aí ele tem uma funelaria. Então, durante a semana, ele funciona na funelaria, no domingo, ele retira ali as coisas, põe as cadeiras e faz um culto, e ele é o pastor. É a única igrejinha que tem lá naquele pequeno município. E eu achei tão interessante, quando eu estava conversando com ele, ele virou para mim e disse, não, Deus não chamou os desocupados, não. Deus chama aquele que está, mas eu não tenho tempo. Às vezes eu sou um empresário da área do agronegócio, às vezes eu encontro alguém e falo assim, algum empresário, amigo meu, planta soja, cana, né? Ele fala, olha, sabe, eu quero ver aí, se daqui a alguns anos eu possa me dedicar de uma forma integral na igreja, nos movimentos missionários e tal. E eu pergunto, mas por que você não faz isso já agora? Tem que fazer, esperando o quê? É no trabalho que você tem que ser, é lá que você tem que estar testemunhando, é lá que você tem que levar as coisas adiante. Eu tenho que sair dessa zona de conforto, né? Deus não nos quer nessa zona de conforto, porque eu e você, nós somos homens, mulheres, garotos, garotas de fé, e nós temos que agir, nós temos que ir adiante. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então não se preocupa, as pessoas ficam muito preocupadas com o que vai falar, vou falar uma bobagem. Esquece, Deus coloca a palavra certa na tua boca. E olha, as facilidades que você tem, isso aí é no Chad. O Chad, não sei se você sabe, há 2 anos foi o pior lugar para se nascer. No período pré-natal, de cada 15 nascimentos, morria uma criança no Chad. Se você pegar qualquer país civilizado, é 1 para 60 mil, é 1 para 70 mil. No Chad é 1 para 15. Então, se tem um lugar ruim de se viver, é o Chad.
E olha que bênção você encontrar esses irmãozinhos ali com caixas para fazer uma blitz, como a gente chama, fazer uma distribuição. Gente com bicicleta, colocando as caixas da bicicleta nessas motoquinhas e saindo por aí para fazer essa distribuição. E às vezes aqui você com toda essa facilidade, né? Por quê? Porque tem muita gente falando, né? Queremos ver Jesus. Tem tanta gente aí que quer ouvir falar de Jesus, que quer ver Jesus, e você pode fazer essas coisas, né? A alegria quando essas pessoas vão a uma igreja, por exemplo, isso aí é uma abertura de uma igreja na África, né, em Moçambique, né? Olha a alegria desse povo. Às vezes esse povo viajou o dia inteiro para chegar numa igrejinha dessa, e está todo mundo lá numa alegria. Aliás, um culto africano, se você não sabe, ele dura 5, 6 horas, né? Povo cantando, pulando, é um negócio assim, e tem gente que viaja a pé 4, 5 horas para assistir um culto. Aqui às vezes eu pego meu carro aqui do lado da porta e fico reclamando, nossa, está chovendo, o irmão me trancou aqui, não consigo sair do estacionamento, que coisa louca. Vocês já ouviram falar da janela 1040? Né? Movimento missionário. O que é a janela 1040? É uma posição geográfica onde você tem aqui os povos mais difíceis de serem alcançados, é onde estão os muçulmanos, os budistas e os hinduístas. Então ali estão 86% de todos os povos não alcançados. É isso que a gente chama de janela 1040. Agora, e a janela 818? Você já ouviu falar ou não? Não? A janela 818 é a sua janela. O que você faz das 8 e das 18, até as 18 horas do dia? Está pensando que você vai ser missionário só lá no Oriente Médio? Não, você vai ser na tua janela, das 8 às 18, para você levar, para você pregar também. Mas aqui não, é na sua, essa é uma janela extremamente importante. Agora, por que eu coloquei só isso daí? Eu coloquei isso aí pelo seguinte, porque olha só que coisa interessante, sabe qual que é? Olha que coisa, há um problema de pobreza, onde é que estão os países mais pobres do mundo, onde tem as mais altas taxas de desemprego. Agora que coisa interessante, sabe qual que é a principal cultura da janela 1040, que a gente estuda nos movimentos missionários? É o café. E o Brasil, ele é o maior produtor de café e ele é o maior exportador de café. Então, olha a janela de oportunidade que nós temos, né? Nós exportamos, nós conversamos com esse povo. Então, como as igrejas podem se envolver nisso e podem ir adiante? Por quê? Porque eu tenho essa liberdade. Isso aí é na Síria. Olha que coisa triste. Isso era uma casa de um antigo presbítero de uma igreja na Síria. O que eles faziam lá? Isso aqui é o Estado Islâmico. Eles chegam na porta da casa, você está vendo ali, eles colocam um C, que é de cristão, e colocam uma cruz de nazareno. E eles avisam, eles fazem essa marca e, ou você vai embora, ou nós vamos retornar aqui e vamos matar você e vamos matar a sua família. Olha só o que aconteceu numa cidade de 2 milhões de habitantes, uma cidade imensa no interior da Síria. Olha só o que aconteceu, preste atenção só nesse vídeo, só para você ter uma ideia o que é viver nesses países. Ele tem som, tá? Isso. Vou dar uma volta de moto aqui para mostrar o que aconteceu aqui na cidade. Um soldado aqui do exército sírio que autorizou a ir com ele. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui. Irmãos, onde começou a guerra. Isso é só para você ter uma ideia. Você está reclamando das coisas aqui. 2 milhões de pessoas tiveram todas as suas casas destruídas. Isso aí, um pastor, hoje ele é um pastor Mohammed, dessa igrejinha. Ele não era pastor, ele era um obreiro da igreja. O pastor foi morto, e aí era o único que tinha lá, e ele acabou sendo promovido, então hoje ele é um pastor. O que é interessante? Isso aí é a casa dele. Você está vendo que tem um sinal ali de um fuzil, está vendo ali, né? Um AK-47 ali, aquele desenho na parede. Aquilo ali é tudo ameaça que o Estado Islâmico fazia. A casa dele foi completamente destruída, mas ele não saiu de lá. Ele continua lá, continua pregando aquilo que eu falo. Isso é um testemunho, assim, toca no coração da gente, saber que essas pessoas estão lá. É por isso que a gente tem que orar muito por esses irmãozinhos. Inclusive tem um programa de várias igrejas cristãs reconstruindo a casa desses irmãos cristãos, principalmente aí no caso que foi na Síria, né? Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E tem países que é incrível, só para você ver o que é a diferença. Não sei se você sabe, durante 20 anos,
A Coreia do Norte é o país número 1 em termos de perseguição aos cristãos. Se você pegar um simples folheto que tenha o nome Jesus, alguma coisa relacionada com o cristianismo, isso é motivo de morte para você. E o que é interessante, eu queria até deixar aqui uma mensagem para os jovens da igreja. Quando chegar no final de semana, por exemplo, na Coreia, como se fosse ontem, se fosse lá em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, olha o que os jovens fazem. Aí tem som também isso daí. Isso aí, um jovem, ele quer encontrar uma garota, ele vai nessa praça, não sei se você está vendo aí, ó. Pode aumentar o som para mim, faz favor. É isso que eles fazem, ó. Aí os membros do partido selecionam um jovem e uma jovem, tá vendo? E eles ficam aí, ó. Eles falam que estão dançando, mas eles estão marchando, percebeu? É o tipo de dança que eles fazem. E tudo que eles estão cantando aí é louvor ao ditador da época, tá? Coreia do Norte, ó. Agora, nós fizemos um movimento, reunimos um grupo de empresários do agronegócio para mandar comida, tamanha a situação tão grave hoje da Coreia do Norte. Agora, o que é interessante? Mesmo povo, mesma língua, mesma cultura, às vezes a separação da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, pai ficou para lá, mãe ficou para cá. Agora, veja só, né? Não sei se você sabe hoje, depois dos Estados Unidos, o que mais manda missionário no mundo são os coreanos do Sul. Olha que coisa bonita, isso é uma das igrejas de Seul, na Coreia. Essa igreja aí, por exemplo, ó, ela tinha 7 cultos no domingo, cada culto tem 15 mil pessoas. Dá uma olhada nessa igreja. Nesse dia eles estavam consagrando 100 novos missionários, olha só. Hoje, o segundo maior país que manda missionários no mundo. E por que a gente não pode estar nessa lista? Por que a gente não pode estar enviando? Por que a gente não pode estar fazendo as coisas mais exóticas? Como a África precisa, você vai encontrar as pessoas as mais diferentes possíveis para que você possa levar isso adiante. E eu gosto muito desse versículo aí de Gênesis que fala, não desperdice a sua geografia, né? Foi o que aconteceu com José. José poderia ter todos os motivos para reclamar da vida, foi para o poço e foi vendido como escravo, essa coisa toda, mas ele o quê? Ele não desperdiçou a sua geografia. Aonde ele foi, ele estava lá, ele continuou testemunhando. Então, às vezes você pensa que você está em dificuldade em algum lugar, mas não desperdice a sua geografia, porque todos precisam da palavra, todos, sem exceção. Olha que bonitinho esse vídeo que eu vou passar agora para você, ó. Nós estamos aqui em Brasília, um dia muito feliz para a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, na cerimônia do Maio Laranja, uma das coisas que foram feitas aqui, entregue à ministra Cristiane Brito, foi a Bíblia em Braille. Porque naquele trecho de Atos, quando os apóstolos estão caminhando pelo caminho de Emaús, fala que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus. E nós não podemos ter olhos de pessoas ou de crianças como o Miguel impedidas de conhecerem a palavra. Por isso eu estou aqui com o Miguel e ele vai ler um trecho de Salmos. Ele vai ler Salmos 128:1, né, Miguel? Em Braille. Posso começar a ler? Pode. Ele lê com o dedo, tá? Preste atenção. Aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Amém. Deus abençoe, Miguel, e que você, através da leitura do Braille, possa ter sempre acesso à palavra de Deus. Sabe o que me impressionou nessa cerimônia? Por isso que eu gravei esse vídeo. Porque o Miguel me chamou e falou assim, olha, eu queria agradecer à Sociedade Bíblica por ter me dado essa Bíblia em Braille. Eu falei, Miguel, que bacana, agora você vai poder... Não, é porque agora eu vou poder falar para os meus amiguinhos. Que coisa maravilhosa. Um garoto cego, né? Ele quer compartilhar, e eu com tudo que eu tenho, eu uso muito esse vídeo, porque eu tenho 3 filhas e um filho, como é que vocês podem reclamar das coisas, né? Um garotinho cego ganhou uma Bíblia, está contente, vai poder ler, para poder levar. Agora imagine se você estivesse lá na Venezuela,
Isso aí foi uma distribuição de Bíblias que a gente fez na Venezuela para pastores, porque hoje você precisa, em média, 3 meses e meio de salário para comprar uma única Bíblia. 3 meses e meio de salário. E sabe qual que é o problema hoje na Venezuela? Não é que as pessoas não têm Bíblia, é que lá se formam pastores que não têm condição de comprar uma Bíblia. Então isso aí foi uma distribuição para pastores, para que eles se formem, porque é impossível você ter um pastor sem uma Bíblia. Então, para entregar a Bíblia para esses pastores, para que eles pudessem ir adiante. E como eu disse ontem, eu vim lá de Belém, da Assembleia de Deus, do pastor Samuel, uma coisa incrível, né? Eu fiquei encantado com aquele número de voluntários, e vão no barco, esse é o barco Luz, um dos barcos que a Sociedade Bíblica tem, para distribuir a palavra naqueles ribeirinhos, né? Naquelas casas que ficam no interior do rio Amazonas, que não tem acesso por terra, só por barco. Está lá o barco, e tem gente, tem irmãozinhos da Assembleia de Deus como vocês, que estão lá naqueles lugares extremamente difíceis, pregando e levando as boas novas. E aqui é só cruzar a rua, né? Pode ser lá do outro lado do mundo, mas pode ser aqui do outro lado da minha rua, do meu vizinho, ou do meu condomínio, seja lá onde é que você mora, do teu apartamento. Preste atenção nessa foto, estou quase terminando, mas eu queria te mostrar isso daí. Dificilmente você vai ver uma igreja com uma foto como essa. Se você pegar aqui, ó, no começo aqui, você vai ver uma série de crianças. Isso é no Iraque. Essas crianças são órfãos de guerra que pertencem a essa igrejinha. E se você ver lá no fundo, você vai ver umas mulheres, está vendo ali? Aquelas mulheres, elas são viúvas de guerras, mas elas não são as mães dessas crianças. Você já imaginou uma cena dessa, né? Onde grande parte da igreja são crianças que são órfãos, que perderam os seus pais. E uma outra parte também grande da igreja são mulheres viúvas cujos maridos morreram ou foram perseguidos. Mas é gente que continua na igreja, que continua adorando. E como é que eu não tenho motivo para cumprir essa grande comissão e ir adiante? Então isso é para tudo, né? Eu sou agricultor, né? Está aí, ó. Aonde você tiver alguém, você vai lá, distribui o Novo Testamento. Pode ser um boiadeiro montado no cavalo, pode ser alguém numa bicicleta. Aonde você tiver, faça, testemunhe. Eu não me envergonho do Evangelho, não importa onde que eu esteja. Então é isso que eu queria que você saísse aqui dessa conferência missionária, com isso aí no coração, lá em Guiné-Bissau, montado numa motocicleta, aquele povo montando nesses carrinhos e levando isso adiante. Aí, por exemplo, Madagascar, todo mundo conhece Madagascar, pelo aquele filme tão bonito que tem, né? Mas não sei se você sabe, Madagascar é o único dos 2 países do mundo onde as pessoas vivem com uma dieta alimentar abaixo das 2.000 calorias. Então, o nível de desnutrição é muito grande. E você não precisa falar a língua de Madagascar, o malgache, mas ali você consegue entender o que os irmãozinhos estão falando lá, né? Estão lá num lugar que não tem asfalto, que não tem nada, mas eles estão falando de Jesus. Então, o objetivo nosso é isso, despertar isso no seu coração, porque o que eu mais desejo, eu quero terminar aqui a minha apresentação nessa conferência, que depois de tudo que você ouvir aqui, todos os outros palestrantes são irmãs extremamente valorosos. O que eu não quero é que depois de uma conferência como essa, você seja apresentado perante o nosso Deus e você apareça de mãos vazias. Deus os abençoe.